Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada num salmo muito interessante, o Salmo 95. Ele começa com uma explosão de alegria, sabe? Um convite super vibrante para adorar a Deus. Mas aí, do nada, ele é interrompido. Uma voz bem séria e urgente entra em cena. É um cântico que para no meio e o nosso objetivo é entender o porquê. Imagina só, bem no meio da celebração, a música para e essa advertência aparece. A voz muda, o tom fica diferente e na hora cria uma tensão. É quase como se o próprio Deus interrompesse o louvor para pedir algo mais profundo, sabe? Algo mais real. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Porque veja bem, esse salmo é todo construído nesse contraste, sabe? Entre a alegria e o perigo, entre o louvor e a obediência. Então vamos mergulhar fundo nisso para entender a mensagem por completo. Bom, para começar, vamos entender a base dessa festa toda. Porque o Salmo já abre com esse chamado tão intenso para o louvor, né? A resposta está em quem Deus é. E a linguagem que ele usa aqui é incrível. O Salmo não está chamando para uma meditação quietinha no canto. Não, o verbo em hebraico, hanan, quer dizer literalmente gritar de alegria. É um convite para uma festa mesmo, em comunidade, com a voz, com tudo, sabe? E tudo isso movido pela gratidão, o todá. E aqui a gente vê os motivos, os fundamentos para toda essa alegria. A adoração não se baseia num sentimento vago, mas em verdades muito sólidas sobre Deus. Ele é o Rei soberano, acima de qualquer outra autoridade, seja real ou imaginária. Ele é o Criador de tudo e, de um jeito bem pessoal, ele é a rocha da nossa salvação, nosso porto seguro, nosso chão firme. A soberania de Deus é absoluta. O raciocínio do salmista é bem direto. Se Deus criou tudo, ele tem autoridade sobre tudo. Simples assim. Não existe um cantinho sequer do universo que esteja fora do domínio dele. E é essa posse que dá a ele o direito de ser adorado. Conforme a gente avança no Salmo, a gente percebe que o foco da adoração muda um pouco. Saímos daquela celebração grandiosa e entramos numa postura de mais intimidade, de submissão. A questão não é só o que a gente canta, mas como a gente se posiciona diante de Deus. E aqui tem uma mudança de perspectiva que é fascinante. O mesmo Deus, que é o grande Rei do Universo, que merece nossos gritos de alegria, também é um nosso pastor. Uma coisa não anula a outra. A majestade dele não apaga a intimidade. Ele é o soberano de tudo e, ao mesmo tempo, é quem nos guia como ovelhas de suas mãos. E essa intimidade toda leva a um ato físico, um ato de humildade. A adoração na Bíblia envolve o corpo inteiro. Esses três verbos que aparecem, adorar, prostrar-se e ajoelhar-se, eles descrevem uma rendição física mesmo, que reflete o que está no coração, uma atitude de submissão total diante daquele que nos criou. E é bem nesse ponto, sabe? No auge dessa adoração tão íntima, tão humilde, que a voz do salmo muda de repente. É como se o líder do louvor se calasse e a voz do próprio Deus surgisse com um aviso urgente. Então, o ponto central aqui é essa palavrinha, hoje. O Espírito Santo, e o livro de Hebreus nos lembra disso, não fala sobre o amanhã. A resposta que Deus espera é para agora. Cada vez que a voz de Deus é ouvida e a gente deixa para depois, o coração corre o risco de ficar um pouquinho mais duro. A urgência é total, é no agora. E para não deixar nenhuma dúvida do que significa endurecer o coração, Deus usa um exemplo histórico muito forte, lá de Êxodo 17. Miribá quer dizer briga, contenda, e Massá significa provação. Foi nesse lugar que o povo, mesmo depois de ter visto todos os milagres no Egito, a travessia do mar, eles duvidaram. Chegaram a perguntar, será que o Senhor está mesmo no meio da gente? Pois é, e a consequência dessa falta de fé foi pesada. Deus se desgostou daquela geração por 40 anos, todo o período no deserto foi marcado por essa quebra de confiança. Isso mostra que a incredulidade não é um probleminha de momento, sabe? Ela traz consequências que duram. E aqui vem o diagnóstico de Deus. O problema daquela geração não foi falta de prova. Eles viram as obras de Deus com os próprios olhos. O problema foi que eles se recusaram a conhecer os caminhos dele, que no fundo significa se submeter à vontade dele e confiar em quem ele é. A verdadeira adoração, então, vai muito além de assistir a milagres. Ela exige um coração entregue, um coração rendido. Então, como é que a gente resolve a tensão desse salmo? Como a gente conecta esse louvor tão vibrante com esse aviso tão sério? Bom, o Novo Testamento mostra que a resposta final para tudo isso é Jesus Cristo. Ele cumpre perfeitamente cada um dos temas que o salmo levanta. Lembra que o Salmo começa chamando a gente para celebrar a rocha da nossa salvação? Pois então, o Novo Testamento revela que aquela rocha espiritual que acompanhou o povo de Israel no deserto, dando água para eles,
era o próprio Cristo. O louvor do Salmo já estava apontando para ele o tempo todo. O Salmo também chama a gente de ovelhas de suas mãos, sob o cuidado de um pastor. E Jesus pega essa imagem para si de um jeito definitivo quando ele diz: "Eu sou o bom pastor". E ele não só guia, como ele dá a própria vida pelas suas ovelhas. E por fim, o tal do descanso que aquela geração incrédula perdeu é exatamente o que Cristo oferece. A Terra Prometida era um símbolo, uma prévia do verdadeiro descanso que a gente encontra nele. Não é um descanso de um lugar físico, mas um descanso para a alma, que vem pela fé no que ele já fez na cruz. E esse convite continua de pé hoje. E essa, no final das contas, é a grande lição do Salmo 95. Ele junta o que nunca deveria ter sido separado. Cantar louvores e obedecer à voz de Deus não são duas coisas distintas, são duas faces da mesma moeda, partes que não se separam de uma adoração verdadeira. O louvor que agrada a Deus, ele nasce, ele floresce num coração que está pronto para ouvir e para obedecer. Sendo assim, o Salmo termina nos deixando com essa pergunta, que fica ecoando, sabe? A advertência e o convite não são coisa do passado. Aquela palavra, hoje, atravessa os séculos e chega até nós no presente. A questão que fica no ar é: qual é a voz de Deus falando com a gente agora? E qual vai ser a nossa resposta?